Boa noite, queridos alunos. Estou aqui mais uma vez de volta para tirar dúvidas sobre a aula de ontem, do vídeo de ontem. Que eu só falei, mas não remeti nenhuma atividade. Hoje eu estou enviando atividades para ser impressa na escola e entregue a vocês. Mas antes quero dar mais uma recapitulaçãozinha aqui na aula de ontem, tá? Que tem como temos tipos de sujeito. Como vocês viram ontem, quais os tipos de sujeito? Simples, composto, oculto ou desinencial, indeterminado, oração sem sujeito ou inexistente. Então, como vocês viram ontem, que sujeito simples é quando aparece apenas um núcleo na oração. Esse núcleo ele pode vir no singular ou plural. No entanto, é que ele seja claro e subentendido. Tem frases que o sujeito ele vem na ordem inversa. E tem frases que o sujeito vem na ordem direta. Quando ele vem na ordem direta, é quando ele aparece em primeiro lugar. Por exemplo, se eu digo assim, os alunos fazem atividade ou respondem às atividades. Veja que aqui o sujeito apareceu em primeiro lugar, os alunos. Quem é o núcleo do sujeito? Alunos. Então, todo sujeito tem um núcleo. Então, quando isso acontece, a frase está na ordem direta. Quando tem só um núcleo, sujeito simples. Tá? Mas este sujeito, ele pode aparecer no meio da frase ou no final da frase. Certo? Como por exemplo, olha. Aqui eu tenho uma frase, na ordem inversa. Onde fica o clube de mães? Veja. Aonde está o sujeito? Então, para descobrir onde está o sujeito, temos que fazer pergunta ao verbo. Quem é o verbo? Verbo ficar. Então, onde fica o clube de mães? Veja. E aqui o sujeito já apareceu aqui no meio da frase. O clube de mães. Quem é o núcleo? Clube. Se fosse na ordem direta, seria o quê? O clube de mães fica onde? Então, aqui está já na ordem direta, quando o sujeito aparece em primeiro lugar. Tá? Quando o sujeito aparece no meio da frase ou no final da frase, está na ordem inversa. Aqui eu tenho outra frase, que diz o seguinte, Para os poetas, os rios e os mares são fontes de inspiração. Como descobrir o sujeito? Você vai fazer pergunta ao verbo. Onde é que fica o verbo desta frase? São. O que é que são fontes de inspiração para os poetas? Logo vem a resposta. Os rios e os mares. Quem é o núcleo? Rios e mares. Tá? Aí a pessoa de lá vai dizer, professor, tá aqui. Os sujeitos são os poetas. Você tem que fazer pergunta ao verbo. Se o verbo são fontes de inspiração. O que é que são fontes de inspiração para os poetas? Logo está a resposta, rios e mares. Então, quando isso acontece, apareceu o quê? Dois núcleos, não é isso? Logo aqui eu tenho o quê? Sujeito composto.
tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do sujeito na oração, é só fazer pergunta ao verbo, que o verbo diz. Tá ok? Então, agora vamos ao sujeito oculto ou desinicial, como vocês viram ontem. Professor, como é que eu vou saber que o sujeito é oculto ou desinicial? Então, é muito fácil, né? Então, olha, sujeito oculto ou desinicial, o verbo vai sempre pedir como pessoa eu, ou tu, nós ou vós. Quando for o eu, primeira pessoa do plural. Nós, ou seja, eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Tu, primeira pessoa, a segunda pessoa do singular. Vós, segunda pessoa do plural. Certo? Então, por exemplo, pintei um lindo quadro. Veja que um diz, pintei um lindo quadro. Então, aqui apresentei o quê? Apresentei sujeito? Não, apresentei o predicado. E cadê o sujeito? Vamos fazer pergunta ao verbo. Quem é o verbo? Pintei. Quem pintei? Logo o verbo responde. Eu. Então, veja que o eu não apareceu. Logo, ele é um sujeito oculto. Fizemos um passeio ciclista. Fizemos um passeio ciclista. Quem é o sujeito? Apareceu? Não, mas se fica subentendido. Se perguntar para o verbo, fizemos. Quem fizemos? O verbo responde logo, nós. Nós fizemos um passeio ciclista. Então, só é sujeito oculto ou desinicial quando o verbo pedir eu, tu, nós ou vós, tá? Se o verbo pedir ele ou ela, eles ou elas, aí já passa a ser indeterminado, tá? Porque sujeito indeterminado, embora ele exista na oração, mas não sabemos quem praticou. Como, por exemplo, me disseram assim, quebraram as carteiras. Então, veja, quebraram. Quem quebrou? Não se sabe. Não se sabe. Tá? Então, se perguntar quem é a pessoa desse verbo, quebraram. Eles ou elas. Mas não sabemos quem são esses eles e quem são essas elas. Tá? Por isso que o sujeito é indeterminado. Como vocês viram na explicação de ontem, como eu falei bem claramente naquele vídeo de ontem. E só forma sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Que tiver como pessoa eles ou elas, ou na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome si. Exemplo. Procura-se documentos perdidos. Procura-se, veja que esse verbo procura
está na terceira pessoa do plural, que tem como pessoa ele ou ela. Ele ou ela. Mas não sabemos quem é esse ele, quem é esse ela. Sempre quando a frase apresentar o verbo na terceira pessoa do plural, ele vem sempre acompanhado do pronome se. Vive-se bem nesse lugar, conserta-se eletrodomésticos, compra-se obras de sucatas, então e assim sucessivamente. Tá ok? Então não esqueça que só é sujeito indeterminado quando não sabemos quem praticou a ação. Então, para vocês fixar bem a aprendizagem, não esqueça que a pessoa do verbo do sujeito indeterminado será sempre eles ou elas, ou ele ou ela. Então, esse ele, esse ela, ou esse eles, ou esse ela, não sabemos quem praticou. Disse assim, olha, jogaram uma pedra no telhado. Quem jogou? Não se viu, não se sabe. Tá ok? Então, outro exemplo aqui, ó. Eu já escrevi bem aqui embaixo, mas eu vou colocar bem em cima aqui, ó. Gosto da natureza. Gosto da natureza. Quem é o sujeito desta oração? Diz, gosto da natureza. Sabemos que o predicado, viu, gente, começa sempre pelo verbo. E nós sabemos que aqui o verbo é gosto. Gosto da natureza. E cadê o sujeito? Vamos fazer pergunta para o verbo. Quando a gente fica em dúvida, faça a pergunta para o verbo. O verbo é gosto. Quem é que gosto? Logo o verbo responde. Eu. Então, quando o verbo, olha, quando o sujeito oculto desinicial pedir como pessoa eu, tu, nós ou vós, aí ele é o sujeito oculto, o desinicial, tá? Não tem como vocês errar, ok? Agora, já coloquei bem aqui, gosto da natureza, aqui, ó. Agora, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É quando não há sujeito de maneira nenhuma, certo? Apenas se indica o fato ocorrido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Faz 3 anos que é enfermeiro. Veja que aqui o verbo fazer aqui, ó, faz, ele está indicando tempo, tá? Então, quando é que nós conhecemos que uma oração é sem sujeito? É quando sempre aparece os verbos impessoais. Ah, professor, eu não sei o que é verbo impessoal. O que é isso? Verbo impessoal, como eu já expliquei para vocês antes, são aqueles que se pode conjugar, usar os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando se usa esses pronomes para conjugar, como por exemplo, verbo dançar, eu danço, tu dança, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Então, todo verbo nós temos que conjugar junto com esses pronomes pessoais do caso reto. Já pronomes impessoais não podemos conjugar porque eles são impessoais, eles não têm a pessoa. Então, que verbos são esses? Primeiro, verbo
haver. Esse verbo haver é quando ele estiver no sentido de existir ou acontecer. Então, quando o verbo haver no sentido de acontecer. Por exemplo, se eu digo assim, olha, há alunos na sala. Quando eu digo há alunos na sala, é como se eu dissesse assim, olha, existem alunos na sala. Sempre esse haver no sentido de existir, tá? Ele é um verbo impessoal. Aí forma uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tá ok? Se eu disser assim, olha, lá no morro há somente uma casa. Lá no morro há somente uma casa. Veja que esse há bem aqui, ele está no sentido de existir. É como se eu dissesse assim, olha, lá no morro existe somente uma casa. Tá ok? Então, todo o verbo haver no sentido de existir, ele pode estar no início da frase, pode estar no meio da frase. Então, se ele estiver no sentido de existir, ele forma uma oração sem sujeito, tá? Como também no sentido de acontecer. Se eu disser assim, olha, houve uma reunião na escola. Então, veja que esse houve aqui, ele está no sentido de aconteceu. Aconteceu uma reunião na escola. Então, todo o verbo haver no sentido de existir ou acontecer forma uma oração sem sujeito. Então, outro aqui. O verbo fazer, ser ou estar. Também no sentido de tempo, né? No sentido de tempo. Não vão confundir verbo fazer de ação. Fazer no sentido de tempo. Então, esses verbos são impessoais. Sempre na frase, eles aparecem na terceira pessoa do singular. Eles não podem ir para o plural. Como, por exemplo, olha. Faz 3 anos. Faz 3 anos. Já coloquei ele até aqui, ó. Que me formei. Ó, eu poderia dizer assim, fazem 3 anos que me formei. Então, como eu já disse para vocês, que o verbo fazer, ser e estar, quando indica tempo, pode ser tempo meteorológico, pode ser data, certo? Data, ano, né? Mês, ou certo período, né? Certo tempo, né? Séculos.
Então, quando ele indicar tempo, ele não poderá ir para o plural. Ele tem que ficar no singular. Faz 3 anos que eu me formei. Ok? Então, a mesma coisa é o verbo estar. Aqui, ó, veja bem, nesta frase. Estava muito frio ontem à noite. Veja, estava muito frio ontem à noite. Então, esse verbo estar, estava, está indicando tempo meteorológico, a passagem do tempo. Pode ser quente, frio, tá? Então, tempo meteorológico. Esse verbo haver, bem aqui, ó, haverá protesto nas reuniões. Haverá. Então, esse haverá aqui está no sentido de acontecer. Acontecerá protesto nas reuniões. Sempre o verbo haver tem que estar no sentido de existir ou acontecer para ele ser uma oração sem sujeito, tá? Nesta frase bem aqui, olha, ainda há esperança. Veja que esse verbo haver bem aqui, ainda há esperança. Ele está no sentido de existir. É como se ele dissesse assim, ainda existe esperança. Entendido, alunos? Então, essa era a revisão que eu queria dar para vocês para tirar dúvida, tá? Vou enviando uma atividade, tá ok? A amada supervisora vai se encarregar de mandar imprimir para distribuir a cada um de vocês, tá ok? Quando vocês responderem, me mandar pelo meu PV, tá ok? Então, até a próxima aula. Beijo a todos.